Ontem teve protesto, teve até o Moisés brigando com o torcedor, discutindo com o torcedor na arquibancada. Clima foi pesado na Arena Castelão, não foi, Fernanda? Boa noite pra você, amiga. Boa noite, André. Boa Fernanda noite a todo mundo que nos Alves. acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. Ficou bem complicado para o Fortaleza. E ontem foi uma noite que o torcedor quer esquecer a eliminação precoce na Copa do Brasil. Gerou a saída da equipe da competição, como também perder 3,6 milhões de reais nos cofres do clube. E aí, com isso, houve todo um protesto da torcida, que depois da partida foi ali na área que é dos camarotes, também da saída da imprensa e dos jogadores, fazer as manifestações. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, foi até se aproximou do grupo que estava lá, conversou com eles, junto de alguns atletas que foram também. Às vezes a gente percebia que os ânimos estavam exaltados, mas de fato foi uma conversa onde eles cobram por uma boa atuação do Tricolor de Aço, que vive esse mau momento de oscilação, ora tá bem, ora tá mal, e não é isso que o torcedor espera. E aí tem que abrir um alerta, uma atenção em relação a isso, dita pelo próprio Juan Pablo Vojvoda na coletiva de imprensa. Vamos ouvir o treinador. Eu tengo que aceitar, digo, bueno, que opinen, que critiquen a Vojvoda, que critiquen el elenco, porque o merecemos eso ahora, si no estamos dando resultados. Esa es la verdad, no estamos dando resultados y tenemos que encontrar una solución, ¿sí? Tenemos que encontrar la solución para un ano muy difícil. Aceitar, ser humildes, ¿sí? ¿Qué quiere? Digo, ser humildes, decir, o ano es ruin, ¿sí? Atenção, abrir los olhos, porque ainda pode ser mais ruim. Então, atenção. Tá aí, o alerta já foi feito pelo próprio treinador da equipe, que reconhece o momento ruim. E aí, além de todo esse problema dentro de campo, fora dele, além da torcida, vazou um vídeo nas redes sociais onde o atacante Moisés foi flagrado discutindo com torcedores após o jogo. Algumas pessoas nas redes sociais informaram que teriam jogado... quem estava na parte superior, onde estava o Moisés, jogou objetos, reclamou com ele e o Lucas Sacha, que estavam lá presentes. E aí os ânimos exaltados, depois de todo esse estresse em ver a má atuação do Fortaleza, gerou esse tipo de situação negativa também. Fica agora entender o que vai acontecer no Fortaleza, pensando no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que vem de 7 jogos sem perder, será um adversário bem difícil jogando aqui na Arena Castelão. E além disso, tem o Racing pela frente. São 2 jogos que o Fortaleza tem que ir com os dentes agarrados na bola para poder vencer, André. Cara, pois é, isso daí reflete um aspecto. O Moisés, eu acho que é um cara tranquilo, um jogador que nunca foi desenvolver em polêmica, em confusão e etc. Mas mostra como os nervos estão à flor da pele e como essa questão psicológica do elenco do Fortaleza, ela já foi debatida em outros momentos. Capacidade de reação, de sair atrás e buscar uma virada, de conseguir encarar adversidades, até mesmo de aceitar crítica, como o Alexandre falou anteriormente. Então, é mais um episódio de um elenco que parece que, desse aspecto psicológico, tem problemas também, né, Breno? A questão de controle emocional, de inteligência emocional. O cara não pode se descontrolar nesse nível. É saber lidar com a pressão. O momento não é bom, existe uma pressão. Em clubes de massa, essa pressão ela acontece quando o resultado não vem e o jogador tem que entender e saber lidar com isso. Nesse caso específico do Moisés, André, eu estava acompanhando na rede social e uma das pessoas, uma das mulheres que está no camarote, ela se manifestou, gravou vídeo, postou, falando que o que gerou tudo isso. Segundo o depoimento dela, os torcedores começaram a cobrar o Moisés, começaram a reclamar, e alguns cobrando até pelo motivo dele estar lesionado, que é uma coisa que foge do controle dele, ele não está lesionado porque ele quer. E aí eles começaram, segundo o relato dela, a arremessar algumas coisas, e o Moisés ficou ficou daquele jeito, porque inclusive a filha dele, que é um bebezinho, estava lá também, e ele ficou estressado. Eu entendo essa situação e eu acho que há maneiras e maneiras de cobrar, né? O Moisés não tem culpa de estar lesionado. Por outro lado, a gente consegue ver no vídeo também que os seguranças estão ali, e eu acho que esse pessoal que está fazendo a segurança dos jogadores, eles precisam ter um pouco mais de sensibilidade e ser um pouco mais ágeis também. No momento daquela cobrança de penalidade, perdeu os 2 pênaltis, o Retrô tá por fazer um gol para se classificar, tira logo o jogador. Ele assiste ali de dentro da parte de vidro para sair do campo de visão, para não gerar isso. E o Moisés, por mais que ele tenha ficado irritado com essa situação da cobrança, de ter ali a filha dele perto, e dos torcedores estarem ali, segundo a moça que gravou o vídeo, jogando algumas coisas,
copo plástico, essas coisas assim, ele também precisa entender que aquele tipo de reação só inflama ainda mais. Você vê no vídeo que quando ele começa a agir daquele jeito, chega mais gente ali perto, no camarote de cima, pra ficar discutindo com ele. Então, é entender também a situação. Eu entendo que tudo que foi relatado em relação a estar ali com crianças no local e a maneira como ele foi cobrado e a reação de quem estava no camarote de cima, mas ele também precisa entender que da maneira como ele age, inflama ainda mais, gera uma confusão muito grande e você tem que estar com a cabeça um pouco no lugar. E repito, o pessoal que estava lá da segurança tinha que estar entendido o momento, faltou um pouco de feeling também. Tira o cara dali antes, você vê que a situação tá dando ruim dentro do campo, a cobrança ela vai acontecer, o torcedor ele é totalmente passional. Também achei que faltou um pouco de agilidade para resolver esse problema. Mas você tem toda a razão. Eu acho que muitos jogadores demonstram que não estão sabendo lidar com esse momento de crise, com esse momento de cobrança, de reclamação. E a atitude dos jogadores, ela também passa por essa questão psicológica que você citou. Eu acho que esse vídeo, ele não é só sobre a reação do Moisés. Tem outras coisas ainda que aconteceram antes que eu entendo a situação. Mas a maneira como ele agiu totalmente descontrolada não ajuda em nada. Aumenta toda aquilo que a gente viu, aquele animosidade mesmo. A animosidade, os nervos à flor da pele. E eu acho que faltou também um pouco de feeling do pessoal que tá ali para dar segurança, para retirar rapidamente, para tentar conter. Eles contiveram na hora que ele o negócio já tinha escalonado, né? Já tinha fugido do controle. Mas faltou um pouco de feeling também. O que me chama também a atenção, André, é porque não é só um caso isolado. Não é? Assim, eu nunca vou dizer aqui como é que o cara tem que se comportar. Porque a gente não tá falando de uma ação que a gente tem todos os elementos. O que motivou, o que foi dito, eu não posso falar. O que eu consigo dizer é que o clube foi cobrado no aeroporto, Davi Luiz estava precisando ser contido também. Pedro Augusto já brigou na arquibancada. Agora, Moisés. Eu acho que é uma série de ações que demonstram total destempero. Há um momento de efervescência, de cobrança. Alguns jogadores específicos estão sendo cobrados e esses jogadores estão extremamente incomodados, a ponto de partir realmente para um movimento mais agressivo, né? Que se torna evidente. Quando você acompanha o vídeo, alguém precisar ser contido é porque ele estava em meios de ir para vias de fato. Então é uma questão que realmente precisa ser trabalhada, acima de tudo no aspecto psicológico desse time. O Vojvoda também, na coletiva de ontem, foi questionado sobre isso. E ele pontuou, os golpes são pesados e o time vai recebendo esses golpes, precisa ter também inteligência emocional para sair da situação. E parece até aqui que não tem. Não só tem com relação à agressividade, com relação às críticas, a forma defensiva com a qual recebe parece que não pode ser criticado, como também não tem nos jogos. Porque é um time que até aqui acumula muitos resultados ruins e não tem, André, nenhuma virada. Fortaleza não virou nenhum jogo em 2025. E isso demonstra, às vezes, que quando você sofre um golpe, você se deixa abater demais. E quando o Vojvoda diz que, olha, pode piorar,